Um bom dia a todos os internautas, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos neste dia muito especial falar sobre o Salmo 23. Vamos fazer um comentário teológico sobre o Salmo 23. O Salmo 23 é um dos textos mais amados das Sagradas Escrituras, transmitindo uma profunda mensagem de confiança e provisão divina. Escrito por Davi, esse salmo expressa a relação íntima entre Deus e seu povo, representada pela imagem do Senhor como um pastor cuidadoso. O texto diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo eu sou ovelha desse pastor. Ele é o meu pastor e eu sou ovelha dele. Eu sou parte do seu rebanho. Eu sou parte do seu aprisco. Eu estou dentro do curral que ele estabeleceu para mim. Como ovelha, eu tenho que obedecer ao meu pastor. Tem muita gente por aí afora que cita esse salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas Deus não é o pastor dele. O Senhor da vida dele é outra coisa, é um outro ser qualquer, menos Deus. Vamos ver, em primeira análise, a estrutura e os temas do Salmo 23. Primeiro, Deus como pastor. Deus como o bom pastor. Os versículos de 1 a 4, a metáfora pastoral descreve o cuidado divino, enfatizando provisão, descanso, direção e proteção. O ponto 2 dessa estrutura: Deus como anfitrião generoso. O verso 5 e 6. A imagem muda para a de um anfitrião que recebe seu convidado com abundância e segurança. São essas duas estruturas e temas do Salmo 23. Vamos analisar versículo por versículo e entender este salmo tão bonito. O versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É importante observarmos essa colocação. A metáfora do pastor aponta para o cuidado, a orientação, a proteção de Deus sobre o seu povo. Em João 10, verso 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pela ovelha. Nada me faltará. Não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus supre o que é essencial para a vida e a salvação do seu povo. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. O próprio salmista diz: eu fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi um filho de Deus padecer necessidade e a sua descendência mendigar o pão. Deus supre as necessidades do seu povo, no âmbito material e também no âmbito espiritual. O verso 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Verdes pastos simboliza alimento e sustento espiritual. O pastor leva suas ovelhas a lugares de descanso e nutrição, e é isso que Deus faz com cada um de nós. Ele nos conduz a um lugar de descanso, a um lugar de conforto, a um lugar de sustento, de nutrição. Em Mateus capítulo 6, o verso 31 ao verso 33, Jesus fala: olha, o vosso Pai Celestial sabe de tudo quanto necessitais, antes mesmo de lhe o pedirem. E ele conclui dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é muito importante. Isso é extraordinário na vida das pessoas. Saber que Deus supre as nossas necessidades.
Águas tranquilas sugerem paz e restauração espiritual, em contraste das águas turbulentas, que simbolizam o caos, a angústia, momento ruim. Águas tranquilas não são águas de enxurradas, não são tempestades, não, são águas que descem rio abaixo, pelo córrego abaixo, batendo nas laterais do rio, nas pedras, nas árvores, fazendo aquele barulho gostoso, calmante e, além disso, água potável, águas sem produtos químicos, águas sem qualquer aditivo, água que é vida. Jesus disse: eu sou a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. Não é um mar revolto, são águas calmas, apaziguando o nosso coração. Isso é muito maravilhoso. Um pouco mais à frente nós temos o verso 3, e o verso 3 diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como é importante que o cristão saiba que Ele, Deus, tem poder de refrigerar a nossa alma. Aquela situação difícil, turbulenta, emoções lá em cima, coração disparado, ansiedade. Isso não existe se o Senhor é o nosso pastor. Posso respirar tranquilamente, porque o Senhor está comigo. Guia-me pelas veredas da justiça. Ser guiado pelas veredas da justiça. Deus não é injusto, por isso Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Porque Ele nos ama, porque Ele tem muito amor para dedicar a cada um de nós, Ele faz isso. Ele refrigera, Ele guia cada um dos seus servos, cada uma das suas ovelhas. Refrigera minha alma. Isso indica restauração espiritual, um renovo para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, conforme Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Veredas da justiça mostram que Deus conduz o seu povo no caminho certo, no caminho correto, em conformidade com a sua santidade e fidelidade, baseados no seu amor, no seu santo amor por cada um de nós. Paulo diz que ele derramou o seu amor em nossos corações. O verso 4, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte. Eu já passei por esses momentos turvos, difíceis, complexos, complicados. Momentos em que você olha para frente, olha para trás, olha de lado e não vê saída por si mesmo. O vale da sombra da morte representa momentos de crise e de perigo. Mas Davi confia na presença de Deus e dissipa todo o medo. Ele diz: olha, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus está comigo, se Deus está contigo, se Deus está com cada um de nós não temos que temer o perigo. Temos que confiar naquele que nos guia, naquele que nos conduz a lugares seguros. O próprio salmista diz: olha, eu estava chafurdado numa lama, num lodo tremendo, mas o Senhor foi lá e me tirou e colocou sobre uma rocha firme. Jesus é a nossa rocha.
E quando nós estamos atolando em alguma dificuldade, algum problema sério, Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, na pessoa de Cristo Jesus, na orientação do Espírito Santo de Deus, vem e nos tira daquele momento conturbado, perigoso, escorregadio, é um lamaçal, é um charco, é uma areia movediça, e Ele vai e nos tira e nos coloca sobre a rocha firme. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46 fala sobre isso. Meus queridos, temos aqui um detalhe muito importante, porque o Senhor que nos livra nos momentos difíceis, da sombra da morte, onde a morte nos rodeia de todas as formas, esse Senhor, Ele tem uma vara para disciplinar e um cajado para te socorrer. E o salmista faz questão de destacar, em primeiro lugar, a vara, a correção, a disciplina. Todo mundo quer Deus na vida dele. Todas as pessoas querem Deus em suas vidas, mas não querem a disciplina de Deus. Não querem. Não querem a disciplina de Deus. Todo mundo quer o amor de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus. Mas a disciplina, isso a gente não quer. Ah não, papai, não, eu já sofro demais aqui no mundo, o senhor ainda vai me castigar? Não, Deus não castiga, Deus disciplina. Quem castiga você é o inimigo ou você mesmo. Você se castiga por errar conscientemente, por cometer deslizes na sua vida moral e espiritual. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. São instrumentos usados pelo pastor para proteger e guiar as ovelhas, mostrando que Deus disciplina ao mesmo tempo que protege o seu povo, a tua vara e o teu cajado. Quando a ovelha cai no buraco, o pastor usa o cajado, que é mais ou menos quase como um cabo de guarda-chuva. Ele vai lá e puxa a ovelha, coloca o cajado por baixo das patinhas da ovelha e puxa, e traz ela, e coloca no ombro, e conduz até o aprisco. A vara é para a ovelha rebelde. Deixa eu passar uma coisa importante para vocês que talvez não saibam disso. A ovelha, ela tem a índole da submissão. Se você não é submisso, você não é ovelha. Você coloca a ovelha em um determinado lugar, fica 4 pedaços de madeira, 4 postes, amarra uma corda no meio certinho dessas peças fincadas, e as ovelhas ficam lá, esperando que o pastor venha soltá-las ou venha alimentá-las. Já o cabrito, o bode, colocou qualquer coisa para aprisioná-lo de alguma forma, ele morre até batendo a cabeça no poste, mas ele não suporta ficar ali. Se ele tiver a oportunidade de pular a cerca, ele vai pular. Essa é a diferença entre os bodes e as ovelhas. E Jesus disse: olha, eu direi às minhas ovelhas, vinde benditos do meu Pai, mas direi aos bodes, apartai-vos de mim, malditos. Meus queridos, o verso 5 fala de algo maravilhoso, já entrando naquela segunda etapa de análise do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mesa preparada significa comunhão e provisão divina, mesmo diante dos inimigos. Os inimigos verão isso, mas espera aí, aquele indivíduo, nós estamos fazendo tudo para atrapalhar a vida dele, e ele está cada dia mais tranquilo, mais sossegado, mais resiliente, ele está cada vez mais forte, ele está cada vez mais vitorioso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos verão a minha vitória. Os seus inimigos verão a sua vitória.
Deixe que o Senhor seja o seu pastor. Não seja bode, seja ovelha. Unges a minha cabeça com óleo. Isso é símbolo de bênção, simboliza bênção, favor e alegria. Isaías 61, de 1 a 3, fala sobre isso. Então, meus queridos, o Senhor nos dá a vitória. Ele nos recebe para participar de um grande momento de festa, na presença dos inimigos. Os inimigos vão ver a tua vitória e ainda te abençoa com o óleo, com a unção do Espírito Santo de Deus. E o salmista diz: o meu cálice transborda. Isso expressa a abundância das bênçãos de Deus na minha vida, na sua vida e em nossas vidas. O meu cálice transborda. A porção dobrada do Espírito. O derramar do Espírito sobre a sua vida. E lá no livro de Eclesiastes diz assim: em todo tempo sejam brancas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E seja sempre ungido, sempre ungida a sua cabeça com o óleo do Senhor. O último versículo é o versículo 6, e nós temos aqui algo muito importante. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para todo sempre. Bondade e misericórdia refletem o caráter imutável de Deus, que sustenta seus filhos continuamente. Bondade e misericórdia. Habitarei na casa do Senhor. Isso aponta para a comunhão eterna com Deus, antecipando a vida eterna na presença do Senhor. Habitar na casa do Senhor, mesmo vivendo na terra. Ou seja, você, onde quer que esteja, diz a palavra de Deus, onde a planta dos seus pés estão pisados, é terra santa. Guarde isso na sua mente e no seu coração. É muito importante entendermos isso. Então, chegando já à conclusão da nossa mensagem, vamos dizer algo muito importante nessa aplicação teológica do Salmo 23. Primeiro, confiança em Deus. O salmista ensina que Deus é o nosso provedor, é o nosso guia, mesmo nos momentos difíceis. O Senhor é meu pastor. Segurança em meio às provações. Deus está conosco, mesmo nos momentos mais complicados, no vale da sombra da morte. A sua presença é suficiente para nos sustentar. E a outra coisa bacana de entendermos é a comunhão eterna com Deus. O objetivo final do cristão, do crente em Jesus, é habitar na presença do Senhor para sempre. Lá no Salmo 27, o salmista diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor e contemplar a beleza da sua formosura. No Salmo 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, tem que haver essa alegria entre o crente e Deus, entre a ovelha e o pastor. Ainda que a gente tenha que receber alguma disciplina do Senhor, é disciplina, não é castigo. Deus não é mau, Deus não é covarde. A Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo, mas que Ele é justo, por isso tem a disciplina. Mas a disciplina do Senhor é a nossa alegria, porque se nós não tivermos disciplina, nós não somos filhos, somos bastardos. Se não tivermos a disciplina, vamos fazer aquilo que dá na nossa cabeça. E está tudo errado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, concluindo nossa mensagem nesta manhã, o Salmo 23 é uma poderosa expressão da fidelidade de Deus. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar no cuidado amoroso do Senhor. Ele é o nosso pastor, é o nosso provedor, é o nosso protetor, é aquele que nos conduz à vida eterna. Pense nisso. E quando você disser, o Senhor é o meu pastor, não fale apenas da boca para fora,
Diga com o seu coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Deus nos abençoe